Irmãos, que Deus te abençoe grandemente. Eu vou em estudo bíblico da palavra do Senhor. Quem é o coordenador e quem comanda esse culto é o pastor Gedeon Júnior. Quero até mandar um forte abraço pela confiança. E ele pede para avisar o seguinte, que os nossos estudos irão retornar a partir de junho, na questão de estudos sequencial a cada quarta-feira. Nós estamos aqui trazendo alguns temas e estudos aleatórios nas quartas-feiras, não estamos seguindo um cronograma, nenhum tema. Então, cada pastor que vem aqui, a cada quarta-feira, traz um tema diferente. Mas o pastor Gedeon Júnior pediu para avisar que, a partir de junho, irá iniciar os estudos sequenciais, trazendo um tema. Nós estávamos estudando Panorama do Novo Testamento. Talvez volte esse curso e vai ser uma bênção para todos nós. Quero agradecer à pastora presidente, pastora Loide, pela confiança de estarmos aqui, e é um prazer de muita alegria. Nós iniciamos as nossas transmissões pelo Facebook, agora também estamos no YouTube. Eu faço um pedido para você que ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho, porque cada vez que nós colocarmos um vídeo, você será avisado. E a nossa igreja, nós colocamos um vídeo todos os dias. Então, todos os dias nós temos um vídeo que vai ao ar no nosso canal do YouTube. Então, você se inscrevendo, você vai ser avisado quando esses cultos forem postados. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Hoje foi o capítulo 17, parte 2. Então, amanhã nós iremos continuar com esse estudo. Nós estamos desde março estudando a palavra do Senhor do ano passado, de 2019. E nós já estamos finalizando o Novo Testamento. E logo, logo estaremos entrando no Velho Testamento. E tem sido uma bênção. E muitas pessoas têm sido abençoadas. Hoje eu quero trazer uma palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 30. Salmo de número 30. E nós vamos ler todo o Salmo. É um salmo de Davi, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Então você que tem condição de pegar a sua Bíblia, porque às vezes você está no trabalho, não pode pegar a Bíblia, você está em algum local que está impossibilitado, mas se você puder pegar a sua Bíblia, pegue por gentileza, abra no Salmo de número 30, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Cantei ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço à cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto enfolgueado, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu. Eu te louvarei para sempre. O nosso diácono Jeremias Nunes já orou, então nós vamos partir agora para o estudo. Esse salmo que nós lemos é o salmo de Davi. Davi foi um grande homem de Deus. Ele escreveu 73 salmos, dos 150 salmos que temos na palavra do Senhor, Davi escreveu 73.
Então ele era um homem de Deus. E nesse salmo aqui, é bem provável que ele tenha escrito esse salmo em um momento que ele estava dedicando ao templo, e ele tinha se preparado ali a Era de Araúna, o local do futuro templo. E é bem provável que ele tenha escrito esse salmo nessa época. Alguns comentaristas dizem que, inclusive, Davi estava enfermo, estava doente. Então ele escreve esse salmo para que Deus pudesse livrar dessa doença. E alguns comentaristas dizem também que é bem provável que estivesse acontecendo ali naquela época uma pandemia, como estamos tendo atualmente. Então ele ora ao Senhor, clama a Deus, busca a Deus por um milagre, por uma bênção, ele rasga o seu coração aqui diante desse salmo. Na minha Bíblia aqui, que é Revista e Corrigida, a tradução, no tema diz: a ira de Deus dura um momento, só, mas a sua benignidade é eterna. Então ele clamou a Deus por uma bênção, por um milagre. Ao ler esse salmo, o que me chamou a atenção foi o versículo 5, parte B, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Em outras traduções diz, logo pela manhã. Então, me chamou a atenção essa parte de todo esse salmo do capítulo 30. Porque nós, seres humanos, nós somos seres humanos assim, afetivos, né? É a palavra correta. As pessoas se emocionam e fica muito emocionado. E com isso chora com facilidade. Chora com muito... qualquer motivo está chorando. Tem gente que é mais emotivo. E aí o que acontece? Qualquer momento, qualquer situação está chorando. Isso é absolutamente normal. As pessoas choram por várias situações. E aqui eu tenho nessa noite alguns motivos pelos quais nós choramos. E eu quero, em cima de cada situação, narrar algumas histórias da palavra do Senhor para que nós possamos entender qual é o valor do choro. O tema do estudo dessa noite é o valor do choro. Então, quais são os motivos que nos fazem chorar? E cada um que eu for citando, você vai se enquadrando aí em uma situação. Você vai falar assim: eu tenho chorado muito, pastor Heber. Eu tenho chorado por esse motivo. E na medida que eu for narrando aqui, você vai se enquadrando em alguma situação dos motivos pelos quais nós choramos. Então, o ser humano ele é um ser emotivo. E nós choramos diante das lutas, dos problemas, das dificuldades. Choramos quando nós passamos como um amigo meu costuma dizer, passamos pelo funil, passamos pela aolaria. Momento difícil, nós acabamos chorando. Primeiro motivo que eu quero falar aqui, pelos quais nós choramos, é o choro mediante a prova. Nós choramos quando nós estamos passando por uma prova, por uma dificuldade, por um momento difícil. E aí eu lembro de Jó, que no capítulo 16, versículo 16, ele fala desta forma: o meu rosto está todo afogueado. Fui ver no dicionário que significa afogueado, vermelho. Aí vem uma outra palavrinha, descorado. E descorado significa que se descorou, desbotado, pálido, que falta brilho, luminosidade. Então, observe a cena, não tinha mais brilho no rosto de Jó. A Bíblia diz que ele fala: o meu rosto está afogueado de tanto chorar. E isso está no capítulo 16, justamente no capítulo que ele repreende os seus amigos. Ele faz Bildade e Zofar. Porque na cabeça desses três amigos, Jó estava em pecado. Ele tinha transgredido alguma lei do Senhor e Deus havia pesado a mão na vida de Jó. E por esse motivo, Jó estava passando por tudo que ele estava passando. Os irmãos lembram da história? A pastora Terezinha, há 2 quartas, quarta retrasada, falou aqui no nosso culto bíblico sobre Jó. E Jó, irmão, você sabe a história. Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Tirou os bens, tirou os filhos,
tirou a saúde. Os irmãos sabem da história. Ele se coçava com caco de telhas. Tamanha era a dor, a enfermidade que estava na vida daquele homem. Mas o grande detalhe é que a Bíblia fala que ele era o quê? Um homem íntegro, santo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então Jó não tinha pecado, ele era um homem justo, ele era um homem reto, ele era um homem que se desviava do mal. Pecado ele até tinha, porque a Bíblia fala aquele que não peque, né, já está mentindo. Todos nós pecamos, mas ele era um homem que estava ali na presença de Deus, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem reto, justo. Mas o detalhe é que no versículo 16, do capítulo 16, ele fala: o meu rosto está afogueado de tanto chorar. Ele olhava para a pele dele, olhava para a mão dele, para o braço dele, para a perna dele. Ele viu, eu estava lendo o texto hoje, tem um texto que ele fala que estava muito magro, o semblante dele já não era o mesmo. Era uma enfermidade que só não ia levar ele à morte, porque a Bíblia diz que Deus disse a Satanás: não toque para que ele morra. Então nós sabíamos ali que naquela situação ele não ia morrer daquela enfermidade. Mas quem olhasse para Jó já ia falar assim: só está faltando enterrar. E ele fala: ó, o meu rosto está afogueado de tanto chorar, falando para os 3 amigos que estavam acusando ele e dizendo: você está passando por isso porque você está em pecado. No capítulo 15 de Jó fala que ele fala da iniquidade de Jó. Então, irmãos, tem esse choro, o choro mediante a prova. De repente você está me assistindo aí, você está passando uma luta tão grande, uma adversidade tão terrível, que você não tem feito outra coisa a não ser chorar. E você tem chorado constantemente, diariamente, a todo momento, a todo instante, porque a luta é muito grande. A última vez que eu estive aqui no nosso culto, eu disse que tem muitas pessoas que pensam que o único problema do mundo é o coronavírus. É apenas mais um. Os problemas continuam. Outros problemas continuam. Às vezes você está chorando pelo seu marido, o seu marido que não quer assumir o papel de marido, e às vezes você está chorando, você como esposa chora pelo seu marido, você chora pelos seus filhos que estão talvez no mundo das drogas, no mundo da prostituição, e você tem clamado ao Senhor, chorado a Deus por vários e vários motivos, e também às vezes tem chorado pelo coronavírus. Talvez você que está me assistindo agora, infelizmente está com essa enfermidade, então você talvez tenha chorado pelo motivo da prova, assim como Jó chorou. Tem um outro motivo pelo qual nós choramos, que é o choro mediante a ansiedade. A Bíblia diz, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Em outras traduções diz, levantou-se Ana e com profunda angústia orou e chorou abundantemente. Amargura significa sabor amargo, aflição, angústia. E angústia, por sua vez, significa estado de ansiedade, sofrimento e tormento. Qual é o contexto? Ana queria um filho. Ana era estéril. Clamava a Deus, mas não conseguia dar luz a filhos, a Eucana. Naquele tempo era permitido o homem ter 2 mulheres. E Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana, outra se chamava Penina. O detalhe é que Penina, como conseguia dar luz a filhos, como Penina conseguia dar filhos a Eucana, ela ficava irritando Ana. Mais ou menos assim: você não consegue dar luz a filhos? Eu consigo. Você não consegue dar filhos a Eucana? Eu consigo. Você não consegue ser mãe? Eu sou mãe. E ficava ali perturbando, irritando Ana constantemente. E ela clamava a Deus, ela buscava o Senhor, ela clamava a Deus por esta bênção. E ela estava ansiosa por isso. Ela queria ser mãe, ela queria dar luz a filhos, e ela estava passando por esse momento de ansiedade. E aí talvez o seu motivo do choro não seja uma prova, mas talvez seja uma ansiedade, por alguma que praticamente cai na mesma coisa, mas você está chorando especificamente por uma ansiedade.
E o apóstolo Pedro diz: lança toda a vossa ansiedade a Deus, ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Então, não sei qual é o motivo da sua ansiedade. Eu tenho alguns amigos que estão me assistindo, que eu pedi a minha esposa para mandar o link, né? Eu tenho certeza que tem uma amiga minha assistindo que está ansiosa pelo auxílio emergencial. O meu amigo falou: não vai falar isso lá. Isso é ansiedade. Às vezes está ansioso, porque chega lá e só dá análise, né? Está em análise. Isso causa uma ansiedade muito grande. E muitos, como tem visto até nas reportagens, têm chorado. E chorado muito, porque está precisando desse auxílio. Então, talvez o seu motivo do choro não seja a prova, mas é a ansiedade. Esse é o segundo motivo pelo qual nós choramos, a ansiedade. Terceiro motivo pelo qual nós choramos é quando nós erramos. Quando nós cometemos um erro. Olha o que diz Mateus 26, 75. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Qual é o contexto? O contexto é que Jesus disse que um dos 12 iria negar a ele. E Pedro até perguntou quem era, aquela coisa toda. E o Senhor foi logo claro. O Senhor falou assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus tinha sido pego para ser crucificado, já estava levando esbofeteada, já estava levando chicotada, já estava sendo levado ali para finalizar todo aquele processo da via sacra, da crucificação. Aí Pedro está acompanhando ao longe e uma criada fala: você conhece aquele que está sendo crucificado? Pedro disse: eu nunca vi, não sei nem quem é. Aí chega outra: não, mas o teu sotaque, a tua voz te denuncia. Você andou com ele, você parecido muito com ele. Eu nunca vi. E terceira vez ele jura, ele fala: nunca vi esse homem, não sei quem é, não sei do que se trata. E quando ele nega 3 vezes, a Bíblia diz que o galo canta. Então, irmãos, o que acontece aqui? Pedro chorou porque tinha errado. Ele negou a Jesus. Ele tinha que ter dito. Aí é claro, né, irmãos? Depende daquela situação que Pedro vivia. Era uma situação muito difícil. Talvez nós ali naquela situação faria a mesma coisa. Mas o detalhe é que Pedro falou assim: eu não conheço, não sei quem é. Vendo Jesus levando chicoteado, esbofeteado, apanhando, empurrões, cuspida na cara. Ele falou: eu não sei quem é. E aí ele lembrou das palavras de Jesus. E ele então chorou abundantemente. Ele chorou amargamente. A Bíblia diz que saindo dali, Pedro chorou amargamente. Então nós temos o choro, talvez por uma prova. O choro pela ansiedade. E o choro quando nós erramos. De repente você cometeu um erro e você não tem feito outra coisa a não ser chorar. Você errou por alguma coisa. Errou talvez na sua empresa, errou talvez no procedimento no seu trabalho, errou ali talvez alguma coisa que você fez dentro do seu casamento, que trouxe uma crise dentro do lar, dentro da sua casa. Errou talvez com um filho, com uma filha. Enfim, você cometeu algum tipo de deslize, algum erro. E isso tem feito você se derramar diante do Senhor, as lágrimas descer, porque você está muito triste por essa situação. Tem um choro quando a morte chega. Tem um choro quando a morte chega. Em Lucas capítulo 8, versículo 52, nós temos assim: e todos choravam e pranteavam. A Bíblia diz que um homem chamado Jairo estava com a sua filha enferma. E essa enfermidade foi se agravando, se agravando, se agravando. Ele vai até Jesus, procurar Jesus, para que Jesus pudesse curar a filha dele. Enquanto ele está lá falando com Jesus, onde Jesus para poder atender a mulher do fluxo de sangue, e está ali conversando com Jesus, para que Jesus pudesse ir à casa dele, o povo estava lá na casa de Jairo. Estava a mãe, estava ali alguns amigos, alguns familiares, estavam ali acompanhando toda aquela situação. E ele estava em outro local com Jesus. Mas nesse momento, nesse inteirinho, nesse prazo, nesse intervalo, a menina morre. A menina
estava com uma enfermidade, não sabemos qual é, e essa menina acaba morrendo. Jesus disse que não era uma morte, a menina estava apenas dormindo. Mas a Bíblia diz que o povo estava chorando e o povo estava pranteando. E aqui, irmãos, eu quero só abrir um parênteses. Tem muita gente que fala que o nome da filha de Jairo era Talita. Não é o nome da filha de Jairo. Talita significa moça, significa menina ou ainda criança que renasce. E essa foi uma expressão do aramaico, onde que Talita cumi quer dizer menina, a ti te digo, levanta, ou menina levanta. Então, Talita não é o nome da filha de Jairo. Nós sabemos o nome da filha de Jairo, mas o Senhor usou a expressão Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta. Esse talvez seja um dos momentos mais difíceis, que é o momento da morte, quando chega a morte. Eu vou contar um testemunho aqui pessoal para os irmãos. Quando eu estava no sepultamento da minha mãe, eu não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar. E eu queria parar de chorar para poder falar alguma coisa, uma homenagem para minha mãe, agradecer a Deus pela bênção que foi a minha mãe, aquela serva do Senhor que me ensinou os caminhos do Senhor, aquela mulher de Deus. E aí eu não conseguia. E eu lembro que até o saudoso pastor Gedeon, meu amado pastor, ele chegou perto de mim, ele bateu aqui na minha perna e falou assim: meu filho, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé será pequena. Estava chorando demais. A pastora hoje que está aqui, ela até estava naquele momento, do meu lado ali. E muitos irmãos que estão me assistindo agora da nossa igreja estavam ali. Mas eu queria parar um pouco de chorar para poder falar algo. Eu estava pastoreando a nossa igreja ali no Jardim do Ingá. Tinha uns irmãos ali da nossa igreja que conheciam muito a minha mãe. E eu queria parar um pouco, homenagear a minha mãe, falar alguma coisa, mas eu não conseguia. Eu não conseguia, chorava muito. E aí acabou que não consegui fazer isso. Então, irmãos, esse é um momento muito difícil. Nós choramos quando a morte chega. Aí não tem como, aí chora mesmo. O detalhe é que para nós é diferente, né? Nós sabemos que os nossos que estão com Cristo, aí é apenas um momento. Está apenas dormindo, vai ser despertado e vai ser ressuscitado. A igreja vai ser arrebatada, os mortos vão ser ressuscitados, estaremos todos juntos morando com o Senhor eternamente. Então esse é um outro motivo. A Bíblia diz que todos choravam e pranteavam. Tem o outro choro, que é quando nós somos enganados. Quando nós somos enganados. Em Gênesis 27:38, diz assim: disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa a mim, meu pai. E levantando a voz, Esaú chorou. Isaque tinha 2 filhos. Um se chamava Jacó, outro se chamava Esaú. E aí, irmãos, a Bíblia diz que, pelo fato de Esaú, aliás, ter nascido primeiro, ele era o primogênito. E ele tinha o direito da primogenitura. E houve um episódio, que é narrado em Gênesis, que Esaú foi à caça, mas não conseguiu pegar nada. E Jacó, muito esperto, o nome dele significa enganador, usurpador, aquele que ultrapassa os outros, ele preparou um prato de lentilhas. Quando Esaú chegou da caça, muito cansado, ele falou assim: bora fazer o seguinte, estou resumindo a história, bora fazer o seguinte, você me dá o seu direito de primogenitura e eu te dou esse prato de lentilhas. O que vai adiantar você ter o direito de primogenitura e morrer de fome? Então, vamos fazer essa troca. A fome falou mais alto, ele estava muito debilitado, tinha caçado muito, não tinha conseguido nada, e ele pegou aquele prato de lentilha. Só que quando chega aqui no versículo de número 27 de Gênesis, Isaque, já idoso, já velho, já sentindo que Deus iria chamá-lo, ele estava com problema na visão. Ele não estava conseguindo enxergar. E ele chamou Esaú e disse assim: Esaú, eu já estou indo, já estou partindo. Então vamos fazer o seguinte: prepare um guisado, um prato de lentilha, algo saboroso, e traz a mim, que eu vou te abençoar. Eu vou te dar a minha bênção. Antes que eu parta, antes que eu vá
para o Senhor. Só que o grande detalhe é que a mãe de Esaú, a mãe de Jacó, estava nas escondidas ouvindo toda a conversa. E aí, quando Esaú sai da presença do pai, a mãe, chamada Rebeca, chama Jacó e fala: meu filho, é o seguinte, eu acabei de ouvir a conversa que seu pai teve com seu irmão. Então, ele mandou preparar um guisado, mandou preparar um prato saboroso. Eu vou preparar e você vai lá e vai receber a bênção. Jacó ficou assim com o pé atrás e falou assim: isso não vai dar certo, minha mãe. Não vai funcionar. Primeiro, eu sou liso, eu não tenho pelo nenhum. O meu irmão já é peludo, tem pelo em tudo que é lugar, pelo no pescoço, no braço, não tem como. Quando meu pai vê e vai querer apalpar, e não vai dar certo. Ao invés de receber a bênção, eu vou receber a maldição. Rebeca disse: não se preocupa com nada, que essa maldição caia sobre mim. Faça só o que eu estou te pedindo. Vá lá, prepara 2 cabritos bons, traz aqui, eu vou fazer o prato de lentilha e vou fazer aquele prato saboroso que ele gosta, e você vai pegar a bênção do seu irmão. Assim foi feito. Ela pegou uma roupa de Esaú, colocou em Jacó, colocou pelos no braço de Jacó, no pescoço de Jacó, e preparou aquele prato saboroso. Quando Isaac estava lá esperando, Jacó chega com o prato. E Jacó fala: pai, já preparei o prato para ti. Isaac, muito esperto, muito experiente, ele falou assim: mas já conseguiu a caça? Foi muito rápido? Ele desconfiou. E Jacó disse assim: não, Deus providenciou. Deus foi misericordioso e Deus providenciou. E aí Isaac, ainda desconfiado, falou assim: se aproxime, deixa eu ver mesmo se você é Esaú. E quando chegou lá, ele apalpou, viu que estava peludo, só que ele teve uma outra desconfiança. Ele falou assim: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E ele ainda pergunta: és tu mesmo Esaú? E Jacó disse: eu sou Esaú. E abençoou Jacó, pensando que era Esaú. Ele roubou a bênção, enganou. Quando Esaú chega com a caça, aí é esse texto que nós lemos aqui, ó, de Gênesis 27, 38. Quando ele chega com a caça, a Bíblia diz que Isaac começa a tremer. Ele sentiu, percebeu que tinha sido enganado. E aí ele falou isso aqui no Gênesis 27, 38. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa a mim, meu pai. E levantando a voz, Esaú chorou. Jacó não podia mais abençoar, Isaac não podia mais abençoar Esaú, porque já tinha abençoado Jacó. E ele falou: eu agora não vou sossegar enquanto eu não matar Jacó. Então, irmãos, existe esse choro quando nós somos enganados. Às vezes você foi enganado. Eu conheço uma pessoa que foi enganado por alguns amigos e ele perdeu muito dinheiro. Ele fez um investimento, um produto aí, e enganaram ele em outro estado, e ele perdeu tudo, porque foi enganado, porque existem pessoas que não é digno de confiança. E aí, se você talvez está passando por isso, você foi enganado, e você chora amargamente, porque passou por esse tipo de situação. E o último motivo pelos quais nós choramos, que talvez você tenha chorado. Então existe o choro mediante a prova, existe o choro mediante a ansiedade, existe o choro mediante quando a morte chega, existe o choro quando nós erramos, e existe o choro quando nós somos enganados. E existe também o choro quando nós oramos pela nação, quando nós choramos pela nação. No último dia 5, nós tivemos um jejum nacional em prol da nossa nação, em prol do governo, em prol do presidente, em prol de todos os deputados, senadores, enfim. Oramos pela situação pelo qual o nosso país enfrenta. E talvez, irmãos, quantos choros, talvez não, tenho certeza absoluta de quantos choros
não houveram naquele momento. Pessoas chorando, e não parou não, continua chorando. Às vezes o teu choro tem sido pela nação, porque, irmãos, é muito triste ver o que está acontecendo no nosso país. Nós tivemos aqui a live, né, há 2 dias atrás, com o nosso querido irmão Geuel, evangelista Geuel, com o pastor Gedeon Júnior, departamento jurídico da igreja. Ontem foi com o evangelista Jesuá, com o pastor Gedeon Júnior. Tivemos 2 lives para falar dos decretos, tanto do Goiás e do DF. Irmãos, é muito triste ouvir tudo aquilo. É muito triste saber que pessoas não podem ir para a igreja. E ontem que foi terrível mesmo, porque ontem os meus filhos souberam que não vai poder ir para a igreja, porque pelo futuro decreto, né, que ontem apenas vai ser aprovado, mas o futuro decreto diz que criança de 0, não é isso mesmo, Joel? De 0 a 10 anos, não poderá pisar na igreja. E meu filho já ficou assim desesperado, porque a gente está informando a eles. Eu tenho 2 filhos, Eloá e André, estamos informando a eles toda a situação. E eles ficaram muito tristes, porque não vai poder. Então é muito triste ver o que está acontecendo no nosso país. Comércios fechados, pessoas perdendo empregos e a situação se agravando a cada dia. Então existe esse choro pela nação. Às vezes você não está com problema nenhum. O único problema que você enfrenta agora é o fato de ver o seu país normalizado. E não apenas o Brasil. Não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro. Porque muitos têm familiares lá fora. Muitos têm familiares em outros locais do mundo. Então não é apenas o Brasil, é em todo o mundo. E você tem feito o quê? Orado, jejuado, clamado a Deus, buscado ao Senhor. E na palavra do Senhor nós encontramos Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando. Ele viu a sua cidade, os muros caídos, e Neemias chorou porque não conseguia ver aquela situação e ficar tranquilo. Ele não conseguia ver aquela situação e dormir em paz. Os muros estavam abaixo e o muro era o que? Era a proteção. E quando o muro caiu, ele ficou desesperado. E aqui tem um rei, eu não sei falar o nome desse rei, já tentei várias vezes, mas vou tentar aqui. Artaxerxes. Artaxerxes. Ele permite que Neemias vá a Jerusalém edificar os muros. O que o rei disse para Neemias? Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Você não está doente, ele era copeiro do rei. Você não está doente, mas você continua triste, você está muito triste. Não é isto senão tristeza de coração? E Neemias disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, e estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, tendo sido consumida as suas portas a fogo? Aí o rei permite que Neemias vá até Jerusalém. Irmãos, às vezes você está chorando sim pelo fato de ver o nosso país nesta situação. Orando pela nação, chorando pela nação. Você vê os noticiários, só vem tristeza. Só notícias ruins e vai só piorando. E você tem clamado a Deus. Tudo bem, pastor Heber, eu me enquadrei em algum desses motivos. Eu estou chorando pela prova. Estou passando uma prova que o senhor não tem ideia. Tudo bem, eu estou chorando pela ansiedade. Estou muito ansioso. Muito ansioso. Eu tenho uma situação para resolver aqui na minha casa e isso está me trazendo uma ansiedade muito grande. E eu estou muito ansioso, então eu estou chorando muito. Estou chorando porque eu perdi um ente querido. Eu conheço uma família, se estiver me assistindo aqui, deve estar assistindo algum deles, algum irmão. É uma família muito querida nossa que perdeu a filha há um mês. E ela colocou no Facebook hoje. Hoje completa um mês. Quanta tristeza, né? E a gente é muito amigo, conhece muitos anos e Deus a levou. Então, você está chorando por isso. O motivo pelo qual você chora é porque Deus levou essa pessoa tão amada e tão querida. Então, às vezes, você está chorando por esse motivo.
Eu recebi um pedido de oração no meu Facebook e até mandei nos grupos da igreja para uma irmã que estava passando uma luta muito grande de uma outra igreja, de outro ministério. E aí, quando ontem eu perguntei para a irmã como é que estava a situação dela, a moça me respondeu: Pastor Heber, Deus a levou. Foi para o hospital, passou muito mal e Deus a levou. Então, eu tenho certeza que essa irmã está chorando por conta disso. Então, tem esse choro, que é o choro quando a morte chega. Ah, pastor, o meu choro é porque eu errei. Eu fiz uma coisa muito triste, muito terrível e eu errei. Então, eu estou chorando por isso. E o meu choro, pastor, é pelo Brasil mesmo. É pelo Brasil. Eu quero que tudo volte ao normal, que as crianças vão para a escola, que as igrejas voltem à normalidade, que todos os idosos possam estar conosco, todas as crianças possam estar conosco. Meu choro é por isso. Você está chorando. Mas aí, o que fazer quando nós estamos chorando? O que fazer? Só chorar e ficar por isso mesmo? Não, meu irmão. Olha o que diz a Bíblia. Palavras de Cristo sobre o choro. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você está chorando? Você é um bem-aventurado. Está chorando? É uma bem-aventurada. O próprio Cristo falou isso em sua palavra. Olha o que diz Lucas, capítulo 6, versículo 21. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Está aqui na palavra do Senhor. O grande sábio Salomão, filho do salmista Davi, que nós lemos agora o Salmo, o grande sábio Salomão diz em Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Tempo de rir, tempo de chorar. Então, irmãos, existe esse momento. Existe o momento do choro. O grande homem de Deus, Salomão, e a Bíblia diz que foi o homem mais sábio de toda a terra. Um homem muito experiente. Escreveu 3 grandes livros da palavra do Senhor. Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantares. Ele chega no capítulo 3 e fala: há tempo para tudo. Então, há tempo de chorar. Esse é o tempo de chorar. Não há nada errado ao tempo para o choro, mas a Bíblia diz aqui: bem-aventurados que agora chorais. No momento, ano 2020, mês de abril, momento, talvez para você, é do choro. E é muito difícil, numa situação em que nós estamos vivendo, pensar que alguém esteja rindo. Eu acho que o tempo do choro chegou, foi para todo mundo. Mas enfim, bem-aventurados que agora chorais, porque haveis de rir. Então haverá um momento em que nós estaremos rindo, alegres, felizes diante do Senhor. E aí é onde o texto que nós lemos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Lembra de Jó, que chorava por uma prova? A Bíblia diz que Deus deu tudo para ele em dobro. Se você ler Jó 42:2, ele diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Então, Deus deu para Jó tudo em dobro. Você lembra de Ana, que chorava com ansiedade? Deus atendeu o pedido de Ana. Nasceu Samuel, homem de Deus. Um homem que foi lá, instrumento de Deus para ungir Davi, para ser rei de Israel. Um homem que nós aprendemos muito na palavra do Senhor sobre esse homem chamado Samuel, filho de Ana. Deus ouviu a oração de Ana. O choro foi um momento, mas ela pôde ter um momento de alegria quando ela pegou Samuel em seus braços. Você lembra lá de Pedro, que negou a Jesus? Quando ele encontra Jesus, Jesus já ressuscitado,
Glorificado seja o nome do Senhor por isso. É por isso que nós servimos a esse Deus, um Deus que é vivo, fiel, tremendo e poderoso. A diferença é que o nosso Deus, o nosso Jesus, não está lá no túmulo, não. Ele ressuscitou dentre os mortos. Então, quando ele ressuscitou, encontra Pedro, diz a palavra do Senhor que ele encontra, Pedro estava ali na beira da praia, assando, não tinha conseguido pegar nada. E o Senhor olha para eles e fala assim: tendes alguma coisa de comer? E ele fala assim: Senhor, não conseguimos pegar nada, pescamos a noite inteira, não conseguimos pegar nada. O Senhor, vocês estão fazendo errado. Lança a rede do lado certo, lança a rede do outro lado. E quando eles lançaram, vieram, se eu não estou enganado, 153 grandes peixes. E quando eles estavam ali já comendo aquela coisa toda, o Senhor olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Olha só, irmãos, tinha acabado de negar Jesus, e o Senhor fez a prova: Pedro, tu me amas? Segunda vez. E pela terceira vez o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? Pedro falou: Senhor, nada para ti é encoberto, tu sabes que eu te amo. E o Senhor falou: então apacenta as minhas ovelhas. Houve um momento do choro de Pedro, mas Pedro teve um momento de alegria. Talvez ele pensou assim: agora eu estou enrolado, olha quem está vindo ali, Jesus ressuscitou, eu acabei de negar a ele, eu agora estou enrolado, ele vai acabar com a minha vida agora, ele vai acabar comigo. E o Senhor nem tocou no assunto. O Senhor falou: como é que pode, hein, Pedro? Tu é do trio mais chegado, porque o Senhor tinha um trio mais chegado, né? Pedro, Tiago e João. Tu é do trio mais chegado e tu faz aquilo comigo, fala que não me conhecia. Jesus nem tocou nesse assunto, só falou para ele: Pedro, tu me amas? Então, Pedro, fala o seguinte: apacenta as minhas ovelhas. Somente isso. Houve um momento de alegria na vida de Pedro. Lembra lá de Jairo? Lembra lá de Jairo? Estava todo mundo chorando. Aquele momento de luto. Um chorando no canto, outro chorando no outro. O Senhor chegou e falou assim: a menina não está morta. A menina está dormindo. A Bíblia diz, irmãos, que começaram a rir de Jesus na casa. Começaram a rir. Tipo assim, quem é esse, desculpa aqui a palavra, quem é esse abestado que está chegando aqui, dizendo que a menina está dormindo? Está todo mundo vendo aqui que a menina está morta. Todo mundo está vendo. Está aqui, ó, a prova. A menina estava doente, foi piorando, o pai foi procurar não sei quem aí, não demorou a chegar, tá a menina morta. Ó, não dá ideia não. Prepara logo os papéis, o funeral e vamos resolver logo isso. O Senhor foi lá, chamou o pai e a mãe, chamou os 3 discípulos. Talita cumi. A ti te digo, levanta. Então o momento do pranto virou um momento de alegria. Ah, pastor Heber, depois de mente querida, Deus vai ressuscitar? Ele vai consolar seu coração. Ele vai consolar a sua vida. Ele vai te dar tranquilidade. O bálsamo do Senhor vai reinar sobre a sua vida. E você vai ter paz, vai ter tranquilidade. Você vai entender que foi o momento que todo mundo vai passar por esse momento. Chegou o momento e Deus a levou. É como o nosso pastor Gedeon Júnior tem falado aqui, frisado e enfatizado isso. Se porventura Deus levar algum de nós, não é pelo coronavírus, é porque chegou o momento, chegou a hora, chegou o dia de nos encontrarmos com Deus. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 dias, daqui a 10, 15, 20 anos. Então, irmãos, houve um momento de alegria. Deus levou e trouxe a menina. Esaú, lembra de Esaú? Que ele falou assim: eu vou matar meu irmão. Traíra, me enganou 2 vezes. Primeiro foi lá no prato de lentilha. Quando eu vim sem a caça, ele me deu o prato de lentilha e eu acabei engolindo aquilo. E aí agora eu vou matar ele porque ele roubou a minha bênção. Lembra disso? Mas a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 33, que ele reconcilia com seu irmão Jacó. Esaú se reconcilia com Jacó. E é bonito, irmãos. Depois leia Gênesis 33. Bonito demais o encontro. E foi os filhos, apresentou filhos e sobrinhos. Aqui é meu filho, esse aqui é minha esposa. Foi bonito o encontro. E por último, Neemias. Em Neemias capítulo 6, versículo 15.
os muros foram levantados e reconstruídos. Irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu acredito na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra a alma e espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é verdade. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Se a Bíblia me diz que o choro pode durar uma noite, e essa noite é o tempo de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Feche os seus olhos, onde quer que você esteja. Você que me acompanha aí no canal do YouTube, no Facebook, no tablet, no computador, no smartphone, Smart TV, enfim, feche os seus olhos. Com a sua família aí, feche os seus olhos. Eu não sei qual motivo que tem feito você chorar, mas eu quero orar por você agora e dizer que Deus vem nessa noite te dizer: acalma o teu coração, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Senhor meu Deus, tua palavra foi ministrada nessa noite. E eu não sei, Senhor, qual o motivo do choro do meu irmão. Talvez ele tenha chorado pela esposa, pelo marido, pelos filhos. Talvez é o choro porque perdeu o emprego. Talvez é o choro porque não tem as coisas dentro de casa. Talvez é o choro porque infelizmente está até com coronavírus. Talvez é o choro por outra enfermidade. Talvez é o choro pela nação, pelo país, pelo Brasil, pelo mundo. Eu não sei, Senhor, qual o motivo que tem levado o meu irmão ao choro. Mas eu sei, Senhor, que a tua palavra é a verdade. E a tua palavra me diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Tua palavra me diz também, Senhor, que bem-aventurados que agora estão chorando, porque havereis de rir. Haverá um momento do sorriso, da alegria, da felicidade. Por isso, meu Deus, eu coloco cada internauta em tuas mãos. Eu coloco cada irmão, cada irmã em tua presença. E eu abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus te abençoe grandemente. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.